Os umbandistas modernos ignoram o fato de que sim, a quaresma é muito importante para nós que estamos vivendo encarnados, pois é um fenômeno espiritual. Costuma ter preconceito porque a palavra quaresma automaticamente nos leva para o catolicismo. E claro, na modernidade, o catolicismo é um crime para a macumba. Mas você de fato sabe a origem da quaresma e a importância dela para a sua espiritualidade? E eu te convido a permanecer nesse vídeo porque o catolicismo é apenas 5% de todo esse conhecimento. Vamos nos aprofundar na quaresma, na visão da Umbanda tradicional pé no chão? Olá, eu sou Gesley Alves, sacerdote do terreiro São Jorge Guerreiro, aqui no Espírito Santo, em Jacaraípe. E nós devemos nos debruçar sobre a história das coisas que envolvem a Umbanda. O catolicismo, de fato, está dentro da Umbanda, e isso nós não devemos negar, faz parte de um dos pilares da nossa religião. Mas você sabia que o período da quaresma pouco tem a ver com o catolicismo de fato? Nós apenas nos apropriamos do termo por ser popular. Quaresma quer dizer 40 dias que se deve fazer algo. Para o católico, está ligado à penitência, a penitência dos seus pecados, seguindo a trajetória de Jesus Cristo, que se retirou durante 40 dias no deserto para meditar, jejuar e orar e assim se purificar dos seus pecados. Opa, mas como assim? Jesus não era filho de Deus, logo não tinha pecado nenhum e por não ter pecado o seu sacrifício retirou o pecado do mundo? Pois é, para você ver como a própria quaresma dentro do catolicismo não encaixa com a própria doutrina. Não é segredo para ninguém que os povos antigos praticavam magia, feitiçaria, evocação espiritual, divino e encantado. Não é segredo para ninguém que os sumérios tinham grande conhecimento mágico. Não é segredo para ninguém. Os sumérios, eles tinham academias, estudiosos, que eram chamados de magos. Esses eram cientistas da época que observavam os acontecimentos de todo o cotidiano sumério. E os sumérios é uma das civilizações mais antigas da humanidade. Eles observaram que durante um período do ano, coisas espirituais, metafísicas, aconteciam com maior facilidade, coisas boas e coisas ruins. Os sacerdotes entendiam que naquele período evocar os deuses era mais fácil, diferente dos outros dias do ano. Mas o que difere? Não se sabia até então o que acontecia, mas eles aproveitavam esses 40 dias para celebrar os seus deuses, fazer os seus feitiços, suas magias, suas evocações, seus pedidos, porque sabia que os deuses estavam mais próximos. Os egípcios, que também uma civilização antiga, conhecida como Kemet, conhecedores da alta magia, a magia sofisticada, a evocação de Deus a partir de evocação e invocação, rituais, cerimônias grandiosas, também se apropriaram desse conhecimento dos sumérios e lapidaram, entendendo que havia 40 dias no ano, claro, no ano lunar, que os espíritos estavam mais próximos. Eram 40 dias de Anubis. Anubis estava entre nós. Anubis estava caminhando na terra. E as coisas sobrenaturais aconteciam com maior facilidade. Coisas boas e coisas ruins. É nesse período que aconteciam os maiores festivais e cerimônias para o deus Anubis, o deus Osíris e a deusa Bastet. Anubis para garantir a segurança durante a noite, Osíris para garantir a segurança durante o dia e Bastet para garantir a segurança espiritual contra a feitiçaria de pessoas maldosas que aproveitavam desse período para cometer os seus crimes espirituais. Não podemos negar que
dentro do cristianismo, ou melhor, dentro do judaísmo, também tem a revelação do número 40. Vamos observar alguns textos? Neste livro, Umbanda, um guia prático de rituais, de minha autoria, junto com o mestre Araújo de Omulu, nós separamos um capítulo especial para a Quaresma. E é claro que nós vamos nos debruçar sobre 3 trechos aqui bíblicos para a gente ver como o número 40 dias, também foram chaves espirituais para grandes feitos. Vamos lá. Em Gênesis 7:12 diz o seguinte: e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. O que foi o dilúvio, senão uma passagem espiritual, uma troca de águas, uma troca de seres para Deus e para o homem? Os 40 dias e 40 noites foram um período de purificação da terra. Em Deuteronômio 9:9 diz o seguinte: subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fizera convosco. Então fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Pão não comi e água não bebi. Essa passagem fala de Moisés, quando Moisés psicografou as tábuas dos mandamentos e também o livro de Levíticos e Números, trazendo para o povo hebreu os mandamentos, as leis e as regras de Deus, para que pudesse se comunicar. Isso só foi possível porque Moisés estava em um período elevado de espiritualidade, em jejum, em um local especial e passando 40 dias e 40 noites procurando a presença de Deus. E vamos para um último texto. Em Reis 19:8 diz o seguinte: levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Ou seja, novamente, os 40 dias sendo colocados como ato de procura, de busca de Deus, de evolução, de desenvolvimento, de espiritualidade. E também podemos acrescentar os 40 anos que o povo hebreu passou em volta de Canaã sem poder entrar depois que fugiu do Egito. Esse período foi um período de purificação do povo para que todos aqueles que ainda guardavam os dogmas da cultura egípcia pudessem morrer, para que apenas a nova geração entrasse em Canaã. E aí sim o povo hebreu seria um povo somente voltado a um único Deus. Claro que nós estamos reverenciando aqui a Torá, o Velho Testamento, para podermos adentrar sobre isso, porque os 40 dias já são observados há muito tempo. Sumérios, egípcios, hebreus, gregos e romanos. Os gregos cultuavam Dionísio antes do período dos 40 dias, que se observava que havia a manifestação mais latente da espiritualidade. Os romanos vão adotar Dionísio, mas vão chamá-lo de Baco. E assim, antes do período de 40 dias, onde a espiritualidade estaria mais forte, aconteciam os festivais de Baco, que também vai ser chamado de Bacanal, o que hoje é configurado como o próprio Carnaval, porque depois que o Império Romano cai e somente fica a Igreja Apostólica Romana, ela tem que manter a tradição, ela tem que manter os ritos para que haja uma transição de uma religião para outra. Então a Igreja Católica ela vai se apropriar desse conhecimento mágico, utilizando da primícia do sacrifício de Jesus durante os 40 dias no deserto, para justificar que aqueles 40 dias que antigamente os sacerdotes utilizavam para evocar os deuses, agora é para penitência. É para que nós possamos nos aproximar de Jesus Cristo. Então entenda que a Quaresma é apenas mais uma cerimônia que a Igreja Católica sequestrou, se apropriou e até hoje se difunde. Claro que a ideia mudou muito do que era antigamente, mas a data, o fenômeno espiritual ainda existe.
Não é porque nós vamos ignorar porque é católico que ela vai deixar de existir. Os fenômenos espirituais estão aí no período da quaresma, você sendo católico ou não, candomblessista ou não, umbandista ou não, budista ou não, evangélico ou não, os fenômenos estão aí e você pode sim ser afetado por eles, e nós vamos falar um pouco mais adiante. O que nós devemos atentar é que a quaresma, no passado, ela era um ritual completo. Se nós observarmos o Império Romano, eles faziam o festival do Bacanal para celebrar Baco, o deus do vinho, aquele que traria a alegria e iria nos embebedar o suficiente para transpassar o lado espiritual sem sermos afetados pela sua pressão. O deus Baco era celebrado e no final do rito, um dia antes da quaresma, vai haver um grande bacanal. Infelizmente, hoje, esse termo é um termo meio que pejorativo, que quer levar muito para situações pornográficas, para situações sexuais duvidosas, mas no passado era o festival do deus Baco, nos preparando para os 40 dias que viriam. Depois desse festival, começaria a jornada para que você pudesse passar de templo a templo celebrando os deuses, e procuravam celebrar sempre as deusas que estavam ligadas à sabedoria, à espiritualidade, à maternidade, à fraternidade, como Atenas, Hera, todas as deusas ali que representavam essas virtudes, e no final celebravam ao deus Zeus para os gregos e o deus Júpiter para os romanos, reverenciando ao próprio rei dos céus, o deus dos deuses. Então observa que eles caminhavam 40 dias, 40 noites, de cidade para cidade, templo a templo, tentando se conectar com o máximo de deuses possíveis para que pudessem absorver de suas virtudes. E isso, no passado, era uma atividade extremamente difícil. Não havia tecnologia, ou era a cavalo para os ricos, ou era a pé para os pobres. Então, isso se configurava como uma penitência, como algo que era difícil de se fazer. Você tinha que sacrificar. Para o muçulmano, existe a regra que pelo menos uma vez na vida você vá até a Meca. Não existe essa regra? Para o povo daquela época também, você pelo menos uma vez na vida deveria fazer o ciclo dos deuses para que você pudesse se conectar, pudesse pegar de suas virtudes. E geralmente isso era feito logo na adolescência. Se a gente voltar na época de Jesus, o que Jesus faz antes de assumir o seu ministério, o seu destino como profeta? Ele se retira. Ele vai procurar o Deus de sua crença, e ele vai procurar em uma penitência de 40 dias, 40 noites no deserto, sem água, sem comida. E quando ele retorna, ele vai se abastecer, se alimentar apenas de vinho e ervas amargas. E aí sim dá início à caminhada de Jesus Cristo que nós conhecemos. Então, aonde é que esses povos estavam acertando? Por que eles faziam isso? Vamos entender através da própria cosmovisão desses povos. Eles acreditavam que existiam vários mundos entre os nossos. Perceba como existe o mundo do Valhalla para os nórdicos e também existe o mundo da Terra. Existia o Hades, que é o submundo para o grego, existia a Terra e existia o Olimpo, que seria o céu para os deuses. Para os indígenas aqui no Brasil, existe o nosso mundo, o mundo dos encantados, que é o mundo da jiboia, e existe também o mundo dos deuses, o mundo de Tupã. Para os hebreus, egípcios, sumérios, todos acreditavam haver vários mundos a ser conectado. Mas esses mundos, eles estão aqui entre a gente? Acreditava que não. Somente sacerdotes, feiticeiros, magos, bruxas realmente conseguiam acessar o espiritual. Hoje compreendemos que todos nós temos acesso e basta um pouquinho de esforço e entendimento para atingir esse mundo espiritual.
Mas na época da Quaresma, observava que o véu que separa os dois mundos, o mundo terreno e o mundo espiritual, se torna mais sutil. Ou seja, conseguimos atravessá-lo com maior facilidade e quem está do outro lado também consegue vir para cá com maior facilidade. Existem vários contos populares no Brasil que os próprios pajés, benzedeiras, curadores contam que no período da Quaresma é quando mais se vê encantados na cidade, na floresta, porque o mundo dos encantados também faz paralelo ao nosso e na Quaresma o seu véu é sutil e eles conseguem atravessar com maior facilidade. Aí é quando a floresta se torna perigosa e somente se for necessário você deve entrar nela e para isso deve se preparar muito bem para não dar de cara com o encantado, que pode ser bom, que pode ser ruim para você. Essa ideia de que coisas boas estão no inferno e coisas boas estão no céu é católico. As civilizações antigas, assim como muitas civilizações atuais, não acreditam nisso. Existem espíritos bons e espíritos ruins. Existem encantados bons e encantados ruins. O que difere é a sua vibração. Uns vibram com densidade, outros vibram muito brandamente. Entendendo isso, os estudiosos católicos medievais trouxeram a Quaresma de volta para os seus ritos a partir do século XIII para o XV. Começa com o rito de carnaval, depois, na quarta-feira de cinza, tem a entrega de ramas, onde as ramas vão ser trituradas, secadas e transformadas em pó, em cinza, para ser colocado na testa como marca que você participou da Quaresma. E durante os 40 dias você se propõe a não comer carne vermelha. Pronto, para o católico é isso, é uma penitência branda. Para nós que somos da Umbanda, nós seguimos um pouco disso, porque é o que nossas mães, avós, tias trouxeram, porque elas tiveram muito mais acesso ao catolicismo, mas nós temos a compreensão. Observamos, através do samba de Angola, o samba Angola, que no carnaval devemos sacrificar para o povo da rua, para os espíritos que estão aqui conosco o tempo todo, para que nos proteja. Esses espíritos na Umbanda e na Quimbanda são conhecidos como compadre, comadre, Exu e Pombogira. Você sacrifica para que eles se tornem guardiões, protetores de você enquanto houver a Quaresma. Isso é feito no carnaval. Depois nós vamos ter a quarta-feira de cinza, ou melhor, o fecha-corpos, quando o sacerdote vai preparar uma beberagem e um fetiche para fechar o seu corpo. Gesley, o que é fecha-corpos? Fecha-corpos vem do latim fechar o corpo. E isso quer dizer que nós vamos abaixar a sua vibração. Lembra que os dois mundos estão paralelos e cada vez mais próximos? O que o médio é? O médio é uma explosão de energia constante. A diferença de um médio para uma pessoa comum é que o médio consegue explorar melhor a energia do seu corpo, mas sem desenvolvimento, essa energia pode fluir demais, chamando muita atenção dos espíritos que estão transitando no nosso mundo. E nós sabemos que espíritos ruins querem obsidiar aqueles que não têm controle energético. Então esse médio que está fluindo muita energia, ele vai chamar muita atenção dos espíritos ruins. Então nós fechamos o corpo dele para abaixar a sua vibração, para que ele possa passar despercebido, para que ele possa ser como uma pessoa comum no meio desse véu espiritual onde está transitando muitos espíritos. O ritual de fecha-corpos é um ritual simples, eficaz, que vai proteger o médium. E aí sim inicia a Quaresma no terreiro. Antigamente, tampava-se as imagens, os assentamentos, não tinha gira de esquerda. Isso porque nos 40 dias que vai suceder a Quaresma, nós não devemos trabalhar com energias densas. E na Umbanda e na Quimbanda, quem é que trabalha com as energias densas?
Exu e Pombogira. Então, no período de 40 dias, nós não vamos trabalhar nem com Exu, nem com Pombogira, nem invocando, nem fazendo feitiço, nem incorporando, nem atendendo. Porque se você fizer, você vai estar quebrando o seu fecha-corpos e vai estar atraindo as energias densas e automaticamente atraindo também os espíritos que estão soltos nesse período para dentro do seu terreiro, porque eles também vibram nessa mesma intensidade. No meio da quaresma, quando você fazer 20 dias, nós vamos fazer a festa de Tarimã, ou a festa dos marinheiros, para aproveitar que você já está 20 dias sem exercitar energias densas. Então, o seu nível de energia negativa já está bem baixo, você está fazendo o seu sacrifício, a sua purificação, e os marinheiros são mestres em equalizar energias. Então eles vão aproveitar esse período para fazer com que a sua energia positiva, a sua energia branda, ela cresça dentro de você, te elevando a experiências espirituais maiores que anteriormente você não conseguiria. Em dias comuns fora da quaresma, você não conseguiria desenvolver dons específicos, por exemplo. Você sabia que é no período da quaresma aonde você consegue desenvolver melhor a sua vidência, a sua clarevidência e também o dom de profetizar? Isso porque são dons que você precisa acessar o outro mundo. E qual período melhor seria esse, se não a quaresma, quando os dois mundos estão muito sutis um para o outro? Para finalizar esse ciclo, nós temos na sexta-feira, a Sexta-feira Santa ou a Sexta-feira da Paixão, que é quando se inicia a Páscoa, os 3 dias de Páscoa para os hebreus, para os judeus, para os católicos, para os cristãos. Mas para nós significa o fim desse ciclo, é o momento de fazermos o habeas corpus, ou seja, abrir o corpo, devolver o fluxo energético. Pensa só, você se purificou, você deixou de exercer a energia densa, você ficou somente com a energia branda. Os marinheiros vieram e fizeram essa energia crescer, estava tudo contido em você e agora nós vamos abrir, porque acabou o ciclo da quaresma. O que vai acontecer com seus dons mediúnicos? Se elevar. Então a quaresma é o período que você se retira para crescer espiritualmente, desenvolver, aprimorar os seus dons mediúnicos, porque você vai ter uma energia branda, positiva, muito mais superior do que você conseguiria em outros dias. Na sexta-feira vamos abrir o corpo, mas no sábado de aleluia vamos trazer os nossos guardiões, Exu, Pombogira, compadre e comadre de volta, para agradecer a eles pela proteção. Então, no sábado de aleluia, nós fazemos uma grande festa ao povo da rua, ao povo da esquerda. E para quem gosta e para quem segue, no domingo se faz a Páscoa, se comemora a Páscoa. Então você pode fazer a celebração da ceia de Páscoa. O que é a ceia de Páscoa? É para comemorarmos em comunidade que nós vencemos mais um ano sem atrito nenhum espiritual, ao contrário, nos elevamos. Então o mestre, o sacerdote, vai reunir aqueles que se propuseram a se sacrificar para se elevar espiritualmente, para ceiar, comemorar com eles. E não é isso que Jesus faz na Páscoa, que antecede a sua morte? Pois é, então está tudo conectado. O que os estudiosos da igreja da época fizeram foi só pegar as datas e encaixar no seu livro para justificar a sua cristandade. Mas, de fato, a quaresma é uma data muito importante para todos aqueles que procuram dons espirituais, conexão com o que é sagrado, divino, e aqueles que querem se elevar espiritualmente, desenvolvendo dons espirituais, desenvolvendo conexão espiritual ancestral muito maior. Para o macumbeiro, a quaresma é um período de purificação, porque ele vai fazer a sua higienização energética, removendo ao máximo a influência de energias densas, negativas, seja ela natural, sutil ou não.
Também é um período de sacrifício. Na quaresma você deve escolher um sacrifício a fazer. Não só não comer carne vermelha, que nós entendemos que é uma carne que carrega o peso da morte, do sofrimento, mas também você pode se abster de algo que você gosta. Sacrificar é dar com dor. Então, se você é viciado em cigarro, fica 40 dias na abstinência do cigarro, se elevando a espiritualidade. Se você é viciado em sexo, fica 40 dias sem. Se você tem um grande prazer, mesmo que não seja um vício, mas um grande prazer, por exemplo, é um período a qual os casais utilizam para fazer jejum de sexo. 40 dias, 40 noites sem a prática sexual, elevando-se juntos à espiritualidade. É um período que passa e vale muito a pena para aqueles que desejam a espiritualidade, porque depois tudo vai voltar ao normal. O nosso mundo vai ter a distância adequada do mundo espiritual e do mundo dos encantados, do mundo dos mortos ou submundo. Vai voltar tudo ao normal. Nós só vamos ter essa oportunidade no próximo ano. É muito importante você ver e rever a quaresma dentro da macumba, da umbanda, da quimbanda, porque não quer dizer que é um rito católico, não quer dizer que você está sendo conduzido a caminho de Cristo. Não é isso. É muito mais antigo, é muito mais importante também para nós. Você sabia que os povos bantus também se retiravam para o deserto, para a savana, para a floresta, para adentrar os segredos? As uangas, as feiticeiras, as curadoras das aldeias se retiravam, ficavam 40 dias ali, suados, doídos, e depois voltavam, entregavam para o sacerdote, para o rei, para Niganga, todo o destino que ela leu para o ano inteiro. Vidência, profecia, elas entregavam para o rei tudo o que acontecia, porque elas se retiraram para vislumbrar o mundo espiritual. Os pajés, os xamãs indígenas brasileiros e norte-americanos também fazem um período semelhante a isso para se conectar melhor com os deuses da floresta, com os espíritos encantados. Em todo lugar foi observado esse período. Muitos mestres orientais também só chegaram à sua iluminação, atingiram o nirvana, porque se sacrificaram durante 40 dias, 40 noites em um período específico do ano e assim conseguiram passar para o outro lado e atingir a sua grande iluminação. Bom, Jéssica, gostei. Isso faz parte da Umbanda antiga. E aonde é que eu vou conseguir mais informações sobre isso e sobre esses rituais? Bom, eu venho apresentar para vocês este livro. É um lançamento. Algumas pessoas já até ganharam aí no sorteio lá na área de membros. Se você não é membro, se torne. Eu sempre estou sorteando livros. Esse é Umbanda, um guia prático de rituais, onde eu e o mestre Araújo de Omulu, que é um filho de santo meu, juntamos para colocar todos os rituais de Umbanda tradicional, baseado na Umbanda pé no chão, desde o início da caminhada do médium até o final. Lavagem de cabeça, todos os batismos, batismo na cachoeira, batismo no terreiro, batismo de Umbanda, batismo de encruzilhada, a camarinha, ritos fúnebres, todos os rituais, descarrego, limpeza, tudo que você precisa saber dentro da sua caminhada espiritual de Umbanda, desde o começo até o fim da sua jornada, está contido neste livro. Então, eu vou deixar o link na descrição para você ter acesso a este livro. Então, aproveite, porque é um livro voltado para umbandistas que gostam da Umbanda antiga, assim como eu, assim também como o mestre Araújo de Omulu, que estamos nos esforçando muito para trazer para vocês algo autêntico, que realmente seja de Umbanda, seja antigo, assim como nós amamos a Umbanda tradicional, do jeitinho que ela era, humilde, voltada à espiritualidade, sem fantasia nenhuma. Bom, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha com seu irmão de fé, compartilha na sua comunidade, que ajuda muito a gente ter ânimo para poder fazer mais vídeos como esse para você. Se você tem a ideia de algum tema que você queira que eu aborde, deixa nos comentários que eu vou colocar aqui na listinha e um dia eu gravo com muito prazer uma aula sobre a sua pergunta, sobre o tema que você quer que eu aborde. Mas eu também tenho um convite para te fazer. No primeiro comentário fixado tem um link
para uma aula especial sobre ancestralidade banto dentro dos moldes da Umbanda. Como é que nós conseguimos ver a cosmovisão banto e como ela se casa muito bem com a Umbanda tradicional. A aula é 100% grátis, é só você clicar e conferir, vale cada minuto da sua vida debruçar sobre isso, porque a Umbanda ela é baseada, ela é fundada, ela é criada, pensada e meditada sobre a cosmovisão dos povos africanos de origem banto. Então é só clicar e aproveitar. Bom, te vejo no próximo vídeo. Aqui tô deixando um videozinho para você continuar maratonando no nosso canal. Até mais. Tchau, tchau.